Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando ele disse bom mestre, Jesus colocou o pé atrás. Ele disse, e Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Coloque isso: Deus é bom em todo tempo. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Quando ele ouviu isso, ele deve ter se alegrado, nasceu aquela alegria dentro dele. Ele respondendo disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Por quê? Lá em João 14, 21, já estudamos bem aqui, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. É verdade. Olha o que ele está dizendo aqui para nós. Então, ele foi amado pelo Senhor, mas o Senhor, conhecedor de todas as coisas, disse-lhe: falta-te uma coisa. Às vezes é comigo, irmão, é com você. Como ele também, nós não adulteramos, glória a Deus, cremos nisso. E se tiver, tem que parar com isso, senão vai para o inferno. Não vai naquela que o pregador político falou lá, não. Olha, não tem condenação eterna. Só foi na teologia dele. A Bíblia fala: só do pecado é a morte. Não vai entrar no reino dos céus, não, os adúlteros. Então, para. Mas ele disse: não, nada disso, mas está faltando, às vezes, alguma coisa em nós. Às vezes, alguma coisa que Deus já falou conosco, que Deus já tinha falado com ele. E a pessoa não obedece. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ah, pastor Jaime, também não é fácil, não. Como é que ele vai vender tudo, vai dar para os pobres? Reparem que Jesus fugiu de qualquer aparência do mal. Jesus disse: vende tudo que tu tem e dá para a igreja, dá para mim. Ele falou isso? Não, fugiu, quer dizer, dá para os pobres. Ele não é para fugir completamente da aparência do mal. Não deixando suspeita alguma. Isso é muito importante, não deixou suspeita. Mas tem uma coisa muito profunda aqui. O que nós vamos ver a seguir? Porque eu falo durante muitos anos que isso aqui poderia ser apenas um teste. Lembra que Deus pediu algo para Abraão? Pediu o quê? E Deus quis o filho dele? Não. O que Deus falou? Que ele foi provado. Não é verdade? Não precisa. Você provou que realmente ama a Deus acima de tudo. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Lembra que o homem pediu apenas o quê, pessoal? Lá o outro caso, de Mateus 8, o homem pediu uma palavra. E às vezes nós pedimos uma palavra e não queremos a palavra do Senhor, não aceitamos a palavra que Deus fala ao nosso coração. A palavra veio, a palavra era para ele, e às vezes a pessoa não quer. Não adianta, amigo, Deus não vai quebrar galho, adulto ele não vai entrar. A senhora tem que ser mulher de um homem só, até nos pensamentos, minha senhora. Meu marido não liga para mim, pastor Jaime. Jesus liga para a senhora, ora, porque Deus muda o coração dele. Não, minha mulher, pastor, não me dá atenção. Mas Jesus vai dar atenção para o Senhor. Ele muda o coração dela. Não seja não. Mas como o caso dele também talvez não é isso. É alguma coisa que falta. Talvez um perdão que você tem que liberar. Porque você está preso ao erro da pessoa. O erro não foi seu. O seu erro é segurar a pessoa. Você diga: Senhor, se depender de mim, que essa pessoa se arrependa e entre no céu. Eu não vou guardar nada comigo. Mas aí a pessoa guarda. Lembra do caso de uma mulher de Belo Horizonte que nós falávamos? Ela era uma mulher normal, tinha um esposo que estava com problema com ela. Naquela época não tinha divórcio como hoje, tinha o desquite. Então ele arrumou um laudo com um amigo médico e colocou ela como louca dentro de um hospital. E ela não era louca. Ela contando depois, missionário, eu fiquei lá, tomei soco lá dentro, perdi a audição, porque eu vivia no meio dos loucos. Eu não era louca, mas estava no meio dos loucos. E pastor Jaime, para missionário, eu vim participar aqui da reunião, a semana toda o senhor falando. Chegou um momento que eu falei assim: eu vi no Jesus curar, eu queria que Deus curasse meu ouvido, que ela tinha ficado surda de um ouvido. Crendo que Jesus podia restaurar, mas faltava uma coisa para ela. Falta-te uma coisa. E ela disse no momento: Jesus, o meu marido, o meu ex-marido, eu perdoo, porque ele foi um estúpido. Mas o médico não, ele jura salvar a vida, ele promete, tem promessa de salvar a vida, ele não podia fazer isso. Até que ela não aguentando, mas tá bom, Jesus, eu libero perdão para ele também. Entrou um vento no ouvido, ela ficou curada. Falta-te uma coisa. O que é? Talvez tirar isso do coração. Tirar essa cisma do seu coração com alguém. Não sei, por favor,
Eu prego, quem fala é Deus. O que Deus falou ao seu coração? Para ele faltava, mas pastor, era vender? Não, não era vender os bens, não. Como eu falei, estou dizendo que poderia ser apenas um teste, uma prova. Mas aqui tem mais coisa, o quê? Mas ele, contrário, saiu porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Às nós ouvimos a palavra e não entendemos. Ouvindo assim, sabe, quem tem riqueza vai ser muito difícil entrar. Jesus disse que não entraria, disse que é difícil. Mas também, o texto bíblico, como qualquer texto, né? Nós temos a chamada hermenêutica, a arte de interpretar textos. A pessoa lê e, às vezes, o texto fala tudo, não vai acrescentar mais nada, mas, às vezes, temos que pegar mais, entrar no contexto. E, no caso bíblico, às vezes, pega até concordância bíblica e ver outras passagens bíblicas e até traduções. Hoje está muito fácil. Você pega a Bíblia online, você abre lá a Bíblia online, vê assim, Bíblias. Aí você bate, vai vir vários idiomas. Português é o nosso, você bate português. Aí vem Bíblia na linguagem de hoje. Bíblia é a corrigida, atualizada, corrigida e revisada. É Bíblia na nova versão internacional, nova versão transformadora. Você vai e pega ali, aí você vai pegando o texto, né, o propósito da palavra. Então, Jesus, entendendo que eles estavam com dúvidas, e seus discípulos se admiraram das suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, atenção, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Opa, agora ele mostrou o sentido que ele queria falar para eles, que talvez na primeira vez você não entende. Então ele teve que explicar, e ele explica para mim, explica para você também. Ele disse: espera, vocês não estão entendendo? Estou dizendo, o que eu disse? Eu não disse que quem tem riquezas não entra, eu disse, quão dificilmente entrarão no reino dos céus tem riqueza. Mas como, senhor? Os que confiam na riqueza. Quer dizer, é errado ter riqueza? Não, errado é confiar na riqueza. Lembra quando Paulo falou a Timóteo, Deus falou por Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6,10, o que diz lá? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. O que é se desviar da fé? Se desviar da palavra de Deus. Por quê? Porque é o amor. Então não é errado, ele confiou, mas mais ainda não é o tudo. O que faltava para ele? Obedecer o principal mandamento, Mateus 22, 37. Olha comigo. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua, e de todo o teu. Ele não conseguia amar o Senhor, que é o primeiro mandamento. Lembra do mandamento? Né? Amar a Deus sobre, quer dizer, sobre tudo que você pensa, deseja, primeiro é Deus. E ele não conseguiu isso. Quer dizer, ele amava mais as riquezas. Talvez a pessoa ama mais a posição dela. Entenda, do que ama mais ser isso aqui do que ser filho de Deus. Amigo, acorda. Jesus está mostrando para nós a diferença dos dois homens. Um queria uma palavra, o outro desprezou a palavra. Está na tua mão agora. Ame a palavra, respeite a palavra, e você vai vencer. Porque diz Provérbios 13, 13, você leu comigo, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ame a palavra, respeite, ainda que ela fale contra o seu desejo, contra as suas ideias, contra os seus pensamentos. Deus, o Senhor falou, eu vou obedecer. Pare, mulher, diga, nunca um homem vai tocar no corpo que não seja o seu marido, senhora. Que uma mulher toque no seu corpo, meu irmão, que não seja sua esposa. Mas não é isso não, é mais, nem nos seus pensamentos. Porque Deus vê os pensamentos. Nunca tenha um ódio no coração, por mais que a pessoa tenha tenha matado alguém da sua face. Aí, peraí, é demais. Não, Jesus, que essa pessoa se arrependa. Eu não vou ficar com o pecado dela no meu coração, não. O pecado é dela, ela que se arrependa. Deus, se eu tenho misericórdia, que ela se arrependa. Quanto a mim, eu não vou ficar com nada no coração, eu não vou ter nada. Mas guardamos. Deu para entender? O pecado é dela, mas você fica com ele no seu coração, com ódio. Essa pessoa tem que pagar pelo que fez. Não, Deus. Deus não quer condenar ninguém, Deus quer salvar, mas para salvar tem que se arrepender. Aí você ora pelo arrependimento dela. Pronto, acabou. Não está mais contigo, amigo, eu já orei. Que ela se arrependa, isso é ela com Deus, não é mais comigo. O pecado foi dela, ela que se arrependa do que fez. Eu já está liberando o perdão. A hora que ela se arrependeu, o perdão já está no ar para ela, está no mundo espiritual. Essa é a palavra de hoje. Veja a diferença. Um pediu uma palavra, o outro fugiu da palavra. Queira.
Peça, sim, se ele lhe der a palavra, ainda que seja contra as suas concupiscências, abandone. Jesus, eu sou teu servo. Ainda que eu estou com bronca dessa pessoa, mas o Senhor quer que ela seja salva, eu também quero que ela se arrependa. Pronto, acabou. Você não guarda mais o ódio no coração, não mágoa nada disso. Aí você vai ver a glória de Deus. Você vai provar da presença de Deus na sua vida.